Tudo bem, pessoal? Legal que você esteja aqui com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre muito bem informado. Meu raciocínio é pouco, tem coisa que não cabe na cabeça. Por que e para que a CBF define para esse jogo entre Grêmio e São Paulo o Sávio Pereira Sampaio? Nada contra o árbitro do Distrito Federal. Mas é pelo histórico recente. Foi ele, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que apitou o jogo entre Grêmio e Palmeiras, também em Porto Alegre, jogo que terminou com uma enorme confusão. Parte da torcida invadindo o gramado da Arena do Grêmio, inclusive destruindo o aparelho do VAR. Aí veio a punição, veio aquela coisa toda, e agora, justamente quando o Grêmio é autorizado, depois de 3 jogos, a ter a torcida de volta, num jogo em que o Grêmio precisa do resultado positivo, precisa da vitória para tentar sobreviver, para tentar escapar do rebaixamento. O São Paulo precisa da vitória para ficar um pouco mais aliviado quanto ao risco de queda, e aí vem esse árbitro. Aumenta a pressão para o árbitro, aumenta a pressão para o Grêmio, e a torcida deve pressionar pelo resultado, e aumenta a pressão para o São Paulo. Inclusive, o próprio presidente do São Paulo achou estranha essa decisão da CBF de manter o mesmo árbitro daquela confusão. Bom, independentemente disso, a gente torce para que tudo ocorra bem, que vença o melhor, aquele que criar melhor oportunidade, aquele que souber aproveitar, inclusive, o aspecto psicológico. Os dois times vêm bastante pressionados, mas que o árbitro consiga fazer o trabalho dele. Agora, é uma pressão, na minha avaliação, desnecessária. Agora vamos falar do tricolor para esse duelo. Tricolor que está finalizando 2021, de olho em 2022. Veja por quê. Pelo segundo jogo consecutivo, o técnico Rogério Ceni deixa de fora o lateral direito Orejuela, ele que não tinha sido relacionado na vitória do São Paulo contra o Sport, nem viajou para o sul do país. Claro que tem aquela questão do limite de estrangeiros estabelecido pela CBF, o limite é de 5. Então o São Paulo mandou para lá Gabriel Neves, Benítez, Caleri, Rigoni e também o zagueiro Arboleda. São os primeiros sinais. Orejuela, que começou com Rogério Ceni como titular nos 5 primeiros jogos do comandante tricolor, acabou perdendo espaço e agora 2 partidas sem ficar relacionado. Luan, que já treinou com Rogério Ceni, que ainda não jogou com Rogério Ceni, ele não viajou para Porto Alegre e ainda precisa aprimorar a forma física. Por outro lado, o Rogério Ceni está pensando na próxima temporada e abrindo espaço para a juventude. É aí que entra o Caio, atacante de 17 anos de idade. O Rogério Ceni, na semifinal do Sub-20, Campeonato Brasileiro, ficou impressionado com um belo gol feito pelo jovem Caio. E ele foi relacionado pela primeira vez para um jogo importantíssimo para a história do São Paulo. Outro dia foi o atacante Juan, que entrou nos minutos finais, atacante também do Sub-20, minutos finais contra o Sport no estádio do Morumbi. O São Paulo, para esse jogo contra o Grêmio, importantíssimo, às 8 horas da noite vai jogar com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, e aí aquela dúvida, Vitor Bueno, Benítez ou Marquinhos, Rigoni e Caleri. Agora, quem tem bastante espaço e bastante moral com o Rogério Ceni é mesmo o Gabriel Sara. O Sara se doa muito, é um jogador com uma condição física privilegiada, um jogador que bate 12 km por jogo, quase todos os jogos. Você pode botar ele esquerda, direita, segundo volante, por dentro, ala, é um jogador versátil, isso facilita muito. Tá com moral o Gabriel Sara, hein? Bom, o São Paulo precisa da vitória, o Grêmio também precisa da vitória e eu preciso da sua opinião. O que é que você acha da CBF ter definido como árbitro o mesmo da confusão do Grêmio contra o Palmeiras? Você acha que foi uma boa decisão da CBF? E com relação ao Rogério Ceni, que está dando espaço para os jovens do Sub-20, pelo menos no ataque, se a gente imaginar que o Luciano não tem prazo para voltar ainda,
o Rogério Ceni já está pensando na próxima temporada. Abriu espaço para o Juan, agora está para o Caio. Eu também gostaria do seu palpite com relação a esse jogo em Porto Alegre, finalizando praticamente o São Paulo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Depois, na segunda-feira, joga em casa contra o Juventude e ainda, lá no dia 9, joga em Belo Horizonte contra o América. O São Paulo precisa de mais uma vitória, talvez um empate, para escapar definitivamente do rebaixamento. Mas existem outras metas. Copa Sul-Americana, de repente até uma pré-Libertadores. Você acredita nisso? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre muito bem informado. Até a próxima. Tchau.